Por que estranhar que os apóstolos, a quem Cristo confiou da parte de Deus tal obra, tenham instituído os acima mencionados? Ora, até o bem-aventurado e servo fiel em toda a casa, Moisés assinalou tudo o que lhe fora ordenado nos santos livros. Seguiram-no os demais profetas, juntando os seus testemunhos às leis por ele instituídas. No momento de irromper o ciúme a respeito do sacerdócio e de se disputarem as tribos, isto é, qual delas deveria ostentar esse título glorioso, ordenou ele aos 12 chefes de tribo que lhe trouxessem bastões com o nome de cada tribo gravado. Tomando tais bastões, amarrou-os, assinalou-os com os anéis dos chefes e os depositou sobre a mesa de Deus na tenda do testemunho. Então fechou a tenda, selando as chaves da mesma forma que os bastões. Disse-lhes então: irmãos, a tribo cujo bastão brotar será escolhida por Deus para exercer o sacerdócio e ministrar seu culto. Ao amanhecer, reuniu todo Israel, os 600.000 homens, mostrou os selos aos chefes, abriu a tenda do testemunho e retirou os bastões. E ocorreu que o bastão de Arão não só germinara, como também produzira fruto. Então, o que lhe parece, irmãos? Acaso Moisés não sabia previamente que era isso o que ocorreria? Sem dúvida sabia-o, mas, para que não irrompesse uma revolta em Israel, agiu dessa maneira para que fosse glorificado o nome do verdadeiro e único Deus. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Também os apóstolos sabiam, por nosso Senhor Jesus Cristo, que havia contestações a respeito da dignidade episcopal. Por tal motivo, e como tivessem pleno conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados e deram, além disso, instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhes sucedessem em seu ministério. Os que assim foram instituídos por eles, ou, mais tarde, por outros eminentes homens, com a aprovação de toda a Igreja, servindo de modo irrepreensível ao rebanho de Cristo, com humildade pacífica e, abnegadamente, recebendo o testemunho favorável por longo tempo e da parte de todos. Não é justo, em nossa opinião, serem depostos de seus ministérios. E não será pequena a nossa falta se dispusermos do episcopado aqueles que ofereceram de maneira santa e irrepreensível os sacrifícios. Bem-aventurados os presbíteros que nos precederam na caminhada e terminaram sua jornada carregados de frutos e perfeição. Não tenha a temer que alguém os remova do lugar para eles preparado. Vemos que vós afastastes a alguns de boa índole de um ministério que eles honraram de forma digna. Irmãos, cheio de zelo, disputai pelas coisas que levam à salvação. Vós vos aprofundastes nas verdadeiras escrituras sagradas que nos vêm do Espírito Santo. Sabeis que elas não são injustas, nem contêm falsificação. Lá não encontrareis que homens justos foram depostos por homens santos. Ao contrário, os justos foram perseguidos por pecadores, foram encarcerados por ímpios, foram apedrejados por transgressores da lei, foram assassinados por homens cheios de ciúmes, abomináveis e criminosos. Tais sofrimentos eles suportam com glória. O que diríamos então, irmãos? Acaso Daniel foi lançado à cova por homens temente a Deus? E quanto a Ananias, Azaria e Misael? Foram eles lançados à fornalha ardente por homens que praticavam o culto excelso e glorioso do Altíssimo? De modo algum. Então, quem praticou tais coisas? Foram indivíduos odiosos, cheios de maldade, e que nutriam tal fúria que mandavam à tortura todos aqueles que serviam a Deus com santa e irrepreensível intenção, esquecendo-se que o Altíssimo é defensor e escudo daqueles que servem ao seu santíssimo nome com consciência pura. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Os que perseveraram na paciência receberam glória e honra como herança, foram exaltados e inscritos no livro da memória de Deus por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, temos que nos apegar a tais exemplos, pois está escrito: apegai-vos aos santos, porque os que a eles se apegam serão santificados. E de novo, em outra parte diz: junto ao homem puro serás puro, junto ao eleito serás eleito, junto ao perverso serás perverso. Apeguemo-nos, pois, aos puros e justos, porque são esses os eleitos de Deus. Porque entre vós existem disputas, ódios, contendas, cismas e guerras? Acaso não temos um só Deus, um só Cristo e um só Espírito da graça derramado sobre nós e uma só vocação em Cristo? Por que insistimos em separar e despedaçar os membros de Cristo, nos revoltando contra o próprio corpo, chegando a uma loucura tal que nos esquecemos que somos membros uns dos outros? Lembrai-vos das palavras de nosso Senhor Jesus, porque foi Ele quem disse: ai daquele homem, melhor seria que não tivesse nascido do que escandalizar um dos meus eleitos. Mais lhe valeria amarrar uma pedra em seu pescoço e afundar no mar, do que perverter um dos meus eleitos. Vosso cisma perverteu a muitos, atirou muitos no desânimo, colocou muitos na dúvida, entristeceu-nos a todos, e vossa revolta se prolonga. Tornai a ler a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo. O que vos escreveu primeiro no início do Evangelho? Na verdade, estava ele inspirado pelo Espírito, quando vos comunicou normas sobre si próprio, sobre Cefas e Apolo, pois já então formáveis partidos. Mas o partidarismo daquele tempo importou num pecado muito menor para vós, já que vos agrupáveis em torno dos apóstolos e de um homem aprovado por eles. Refleti, porém, quem são os que vos pervertem neste momento e como enfraqueceram o renome da vossa caridade, tão celebrada por todos. Uma vergonha, meus caros, uma vergonha muito grande e indigna de uma conduta em Cristo, ouvir-se que a igreja dos Coríntios, tão inabalável e antiga, se rebele contra os presbíteros por causa de uma ou duas pessoas. E tal rumor não chegou apenas até nós, mas atingiu também a outros que possuem as mesmas convicções que nós, a ponto de proferirem blasfêmias ao nome do Senhor por causa da vossa insensatez, por armar perigo para vós próprios. Arranquemos esse mal o mais rápido possível. Lancemo-nos aos pés do Senhor e peçamo-lhes, entre lágrimas, que compadeça de nós, reconciliando-se conosco, trazendo-nos de volta a uma prática santa e pura de nossa fraternidade. Porque é esta a porta da justiça aberta para a vida, conforme está escrito: abre-me as portas da justiça, por elas quero entrar e louvar o Senhor. É esta a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Entre as muitas portas abertas, a porta da justiça é a porta de Cristo. Bem-aventurados todos aqueles que entram por ela e guiam seus passos na santidade e justiça, cumprindo todas as coisas imperturbavelmente. Que alguém tenha fé, que seja capaz de expor o conhecimento, que seja sábio em discernir os discursos, que seja santo em suas ações. Quanto maior parecer, mais se deve ser humilde, procurando o proveito de todos e não o próprio. Quem possui a caridade em Cristo, cumpra os mandamentos de Cristo. Quem poderia descrever o vínculo da caridade de Deus? Quem seria capaz de exprimir a magnificência de sua beleza? É indescritível a altura a que nos leva o amor. O amor nos une a Deus, o amor cobre os pecados, o amor suporta tudo, o amor é grandioso em tudo. Nada há de mesquinho e soberbo na caridade. A caridade não conhece cisma, a caridade não se revolta, a caridade realiza tudo com harmonia. Na caridade, todos os eleitos de Deus atingiram a perfeição. Sem caridade, não há nada que agrade a Deus.
Na caridade, o Senhor nos acolheu. Pela caridade que teve conosco, nosso Senhor Jesus Cristo deu seu sangue por nós, segundo a vontade de Deus, sua carne por nossa carne, sua alma por nossas almas. Amigos, vede como a caridade é grande e admirável e como não há como descrevê-la de forma perfeita. Quem seria capaz de chegar até ela, a não ser aqueles a quem Deus os torna dignos? Peçamos e supliquemos por sua misericórdia, para vivermos irrepreensíveis na caridade sem a parcialidade humana. Desde Adão, passaram todas as gerações até o dia de hoje, mas os que foram perfeitos no amor, segundo a graça de Deus, tomaram posse da terra dos santos e hão de manifestar-se quando o reino de Cristo estiver à vista. Pois está escrito: entrai nos aposentos por um instante, até que passe minha ira e meu furor. Então me lembrarei do dia favorável e hei de ressuscitar-vos de vossos túmulos. Amigos, somos felizes quando cumprimos os mandamentos de Deus na harmonia da caridade, para que nossos pecados sejam perdoados pela caridade. Porque a Escritura diz: bem-aventurados aqueles que tiveram perdoadas suas iniquidades e encoberto seus pecados. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado e em cuja boca não se encontra a fraude. Estas bem-aventuranças dizem respeito aos que foram escolhidos por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem se dê a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Peçamos perdão de nossas quedas e faltas ocorridas pela sugestão do inimigo, mas também devem considerar nossa comum esperança aqueles que se tornaram os líderes dessa revolta e cisão. Pois os que vivem no temor e na caridade preferem ver-se a si mesmos atormentados do que os seus irmãos. Preferem ser censurados a ver censurada a concórdia que nos foi transmitida por tão bela e santa tradição. Mais vale ao homem confessar publicamente suas faltas do que endurecer o coração, da mesma forma como endureceu o coração daqueles que se revoltaram contra Moisés, servo de Deus, e que foram castigados mais tarde, pois desceram vivos para o inferno, onde a morte os apacentará. O faraó, seu exército, todos os chefes do Egito, os carros e os que neles estavam, não foram lançados ao Mar Vermelho por outro motivo. Aí pereceram porque endureceram seus corações insensatos, após os sinais e milagres realizados por Moisés, servo de Deus no Egito. Irmãos, o Senhor não necessita de absolutamente nada, não precisa de nada de ninguém, exceto que o confessem. Pois assim diz Davi, seu eleito: hei de exaltar o Senhor, e isso lhe agradará mais do que um novilho que possua chifres e patas, que o vejam os pobres e se rejubilem. E novamente, oferece a Deus um sacrifício de louvor, cumpre teus votos ao Altíssimo, invoca-me no dia da tua tribulação, eu te livrarei e me renderás glórias. Porque para Deus o sacrifício é o espírito humilhado. Caríssimo, conheceis, e como conheceis bem, as Sagradas Escrituras. Vós aprofundastes nos oráculos de Deus. Escrevemos isto para simplesmente vos recordar das coisas. Quando Moisés subiu a montanha e aí passou humildemente 40 dias e 40 noites fazendo jejum, Deus lhe falou: desce depressa, porque teu povo pecou. Aqueles que conduzistes para fora da terra do Egito pecaram e afastaram-se do caminho que prescreveste, pois fizeram para si ídolos de metal. E o Senhor ainda acrescentou: eu já te disse e volto a repetir, vi este povo e quão dura é a sua cabeça. Deixa-me exterminá-lo, apagarei seu nome sob os céus, e farei de ti uma nação grandiosa e admirável, muito mais numerosa do que esta. Mas Moisés respondeu-lhe: Senhor, não faça isso, perdoa o pecado deste povo, ou tira de mim o livro dos vivos. Ó grande caridade, ó perfeição insuperável! O servo fala com liberdade com o seu senhor, exige perdão para o povo ou implora para que seja destruído junto com ele. Quem
dentre vós for nobre, compassivo e cheio de caridade, diga: se é por minha causa que há revolta, discórdia e cisma, eu me retiro, parto para onde quiserdes e faço o que for pedido pela comunidade, desde que apenas o rebanho de Cristo viva em paz com os presbíteros constituídos. Quem agir dessa maneira obterá grande glória em Cristo e será recebido em toda a parte, pois do Senhor é a terra e sua plenitude. É isso o que e ainda fazem os que trilham, sem remorsos, o caminho de Deus. Porém, tomemos também exemplos dentre os gentios. Quando surge uma peste, muitos reis e príncipes se entregam à morte por inspiração de algum oráculo para salvar o sangue de seus cidadãos. Muitos outros se retiram de suas cidades para que a revolta não se estenda. Conhecemos muitos dentre os nossos que se entregaram à prisão para resgatarem outros. Muitos se entregaram à escravidão para sustentar os demais com o dinheiro pago. Muitas mulheres, fortalecidas pela graça de Deus, realizaram difíceis tarefas. A bem-aventurada Judite, durante o cerco da cidade, pediu aos presbíteros a permissão para se ausentar do acampamento dos estrangeiros. Expondo-se ao perigo, saiu por amor à pátria e ao povo em cerco, e o Senhor entregou Holofernes na mão de uma mulher. Perfeita na fé, Esther expôs a si mesma num perigo não menor, para salvar da proximidade da morte as 12 tribos de Israel. Pelo jejum e humilhação suplicou ao Senhor que tudo vê, o Deus dos séculos. E este, vendo a humildade de sua alma, salvou o povo em favor daquela que se expusera ao perigo. Supliquemos também nós pelos que vivem no pecado, para que recebam doçura e humildade, para não cederem a nós, mas à vontade de Deus. Assim se tornará frutífera e perfeita a lembrança misericordiosa que deles tivemos diante de Deus e dos santos. Aceitemos a correção fraternal, a qual, amados, ninguém deve julgar mal. A exortação que damos uns aos outros é boa e muito útil, pois nos une à vontade de Deus. É isso que testemunha a Santa Escritura. Castigou e tornou a me castigar o Senhor, mas não me entregou à morte. A quem o Senhor ama, castiga e açoita como a seu filho. O texto continua: há de me castigar como justo em misericórdia, há de me corrigir. E enquanto isso, que nenhum óleo dos pecadores ungia a minha cabeça. E novamente diz: bem-aventurado o homem que o Senhor corrigiu. Não recuses a repreensão do Todo-Poderoso, pois ele faz sofrer e novamente restabelece. Bateu e suas mãos curaram. 6 vezes arrancar-te-á as dificuldades, na 7ª o mal não te atingirá. Na fome, preservar-te-á da morte, na guerra, preservar-te-á do fio da espada, proteger-te-á do açoite da língua, não temerás males vindouros. Rirás dos injustos e maus, e não temerás os animais selvagens. Até os animais selvagens viverão em paz contigo. Verás que a tua casa gozará de paz, e não faltará comida na tua tenda. Verás que tua descendência será grande, e os teus filhos como a erva miúda do campo. Descerás ao túmulo como o trigo amadurecido, colhido no tempo certo, ou como o feixe da eira, recolhido na hora exata. Caríssimos, vede quão grande é a proteção para aqueles que aceitam a correção do Senhor, pois Ele nos corrige como bom Pai, para encontrarmos misericórdia por sua santa correção. Portanto, vós que originastes a revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir até vos converterdes, dobrando os joelhos de vossos corações. Aprendei a submeter-vos, depondo a arrogante e orgulhosa jactância da vossa língua, pois é muito melhor para vós encontrar-vos no rebanho de Cristo como pequenos e escolhidos, de que serdes superestimados, mas excluídos da sua esperança, pois é assim que se exprime a santíssima sabedoria. Eis que anunciar-vos a palavra do meu Espírito.
dar-vos-ei a conhecer o meu discurso. Já que chamei e não escutastes, me estendi e não deste atenção, ao contrário, negligenciastes os meus conselhos e fizestes pouco caso das minhas advertências, por isso também rirei da vossa perda, zombarei na hora em que chegar a tua ruína, e quando o tumulto se abater sobre vós, catástrofe repentina como uma tempestade, ou quando vos visitar a tribulação e a angústia. Então me invocarás, porém não vos escutarei. Pecadores me procurarão, mas não me encontrarão, pois detestaram a sabedoria e não estimaram acima de tudo o temor do Senhor. Não deram atenção aos meus conselhos, zombaram das minhas advertências. Por isso comerão os frutos dos seus erros e saciar-se-ão da sua própria impiedade. Serão mortos em troca do mal que provocaram os humildes, e o julgamento aniquilará os ímpios. Porém, aquele que me escuta habitará a sua tenda, e, confiando na esperança, viverá em paz, sem temer qualquer mal. Assim, obedeçamos ao seu nome, todo santo e glorioso. Fujamos das ameaças que a sabedoria incute contra os insubmissos, para que possamos fixar nossa tenda confiantes no nome do Santíssimo de Sua Majestade. Acatai ao nosso conselho e não vos arrependereis, pois Deus é vivo, assim como vivo também são Jesus Cristo e o Espírito Santo. E vivas também são a fé e a esperança dos eleitos, no sentido daqueles que praticam os mandamentos e preceitos de Deus com humildade, mansidão, perseverante e sem hesitação, para serem relacionados e se enfileirarem no número dos que serão salvos por Jesus Cristo, pelo qual rendemos glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se, porém, alguns não obedecerem ao que foi dito por nós, saibam que se envolverão em pecado e perigo não pequeno. Contudo, nós seremos inocentes deste pecado e pediremos em súplica e oração constante para que o Criador de tudo conserve intacto o número dos que foram contados entre seus escolhidos em todo o mundo, por seu Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nos chamou das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento da glória de seu nome. Ele nos ensinou a esperar em teu nome, princípio de toda criatura. Tu que nos abriste os olhos do coração para te conhecermos, ao único Altíssimo nas alturas, santo que repousa entre os santos. Tu que rebaixas o orgulho dos soberbos, que desfazes as estratégias das nações, que exaltas o humilde e humilhas os que se exaltam, que distribuis a riqueza e a pobreza, que fazes morrer e levas a vida, que és o único benfeitor dos espíritos e Deus de toda a carne, que vigias os abismos e controlas as obras dos homens, que és socorro nos perigos e salvador no desespero, Criador e Bispo de todo espírito. Tu que multiplicas as raças sobre a terra e, dentre todas, escolhe os que te amam, por Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual nos ensinaste, santificaste e glorificaste. Mestre, nós te pedimos, torna-te nosso socorro e nosso protetor, salva os oprimidos entre nós, levanta os caídos, mostra-te aos que oram, cura os fracos, leva ao bom caminho aqueles do teu povo que erram, sacia os que têm fome, liberta nossos presos, consola os fracos. Conheçam-te todos os povos, porque tu és o Deus único, e Jesus Cristo é teu Filho, e nós, o teu povo e ovelhas do teu rebanho. Pois tu fizeste aparecer a harmonia eterna do universo através das forças que nele operam. Tu, Senhor, criaste a terra habitada. Tu te mantém fiel por todas as gerações, justo nos julgamentos, admirável no poder e na majestade, sábio ao criar e providente ao sustentar a criação, bom nos dons visíveis, benigno para com os que em ti confiam, misericordioso e compassivo, perdoas nossas iniquidades, pecados, faltas e negligências. Não leves em conta todo o pecado de teus servos e servas, purifica-nos ao invés.
com a purificação da tua verdade. Dirige nossos passos para andarmos na santidade do coração e para realizarmos o que é bom e agradável aos teus olhos e aos olhos dos que nos governam. Sim, Mestre, mostra-nos a tua face para o bem na paz, para nos proteger com a tua mão forte e nos preservares de todo o pecado por teu braço excelso e nos livrares de todos quanto nos odeiam sem motivo. Concede-nos harmonia e paz, a nós e a todos os habitantes da terra, assim como as concedestes a nossos pais quando te invocaram santamente na fé e na verdade. Torna-nos submissos a teu nome, todo-poderoso e todo-santo, e aos que nos governam e dirigem sobre a terra. Tu, Senhor, lhe deste o poder da autoridade por tua força magnífica e inefável, para que soubéssemos que por ti lhes foi dada a glória e a honra, e a ele nos submetêssemos em nada contrariando a tua vontade. Dai-lhe, portanto, Senhor, saúde, paz, concórdia e estabilidade, a fim de que possam exercer sem obstáculos a soberania que lhes confiaste. Pois tu, Senhor dos céus, Rei dos séculos, dás aos filhos do homem honra, glória e poder sobre o que existe na terra. Tu, Senhor, dirige sua vontade no sentido do que é bom e agradável a teus olhos, em tua presença, a fim de que exerçam a autoridade que lhes deste na paz e mansidão e obtenham tua graça. Só tu podes realizar esses bens e outros maiores ainda entre nós. A ti exaltamos pelo sumo sacerdote e protetor de nossas almas, Jesus Cristo. Por ele te seja dada glória e magnificência, agora e de geração em geração, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, escrevemos-vos o suficiente a respeito das decisões mais acertadas para a nossa religião, como também a respeito da atitude mais favorável para as pessoas que querem levar uma vida santa na piedade e justiça. Citamos todos os aspectos que dizem respeito à fé, penitência, verdadeira caridade, continência, prudência e paciência, recordando que vos é necessário agradar santamente ao Deus poderoso em justiça, verdade e generosidade, mantendo a concórdia pelo esquecimento da injúria, no amor e na paz, com constante modéstia, como também nossos pais que, como mencionamos, lhe agradaram, mantendo-se humildes na conduta para com o Pai, Deus e Criador, e para com todos os homens. Tivemos tanto mais gosto em recordá-lo quanto mais sabíamos estar escrevendo a homens de fé e consideração que se aprofundaram nas máximas dos ensinamentos de Deus. É certo, assim, nos orientarmos por tais e tão grandes exemplos. Curvemos nossa cabeça e ocupemos o lugar da obediência, a vã revolta, e atingirmos com lisura a meta proposta dentro da verdade. A vez de nos proporcionar alegria e prazer, se vos submeterdes aos que escrevemos pelo Espírito Santo, cortando pela raiz a ira nascida do ciúme, conforme o pedido de paz e concórdia que vos fazemos por esta carta. Enviamo-vos homens de confiança e prudentes que, desde a juventude até a idade mais avançada, tiveram uma conduta irrepreensível entre nós e que servirão de testemunhas entre vós e nós. Assim fizemos para que saibais que toda a nossa preocupação ia e continua indo ao sentido de que se restabeleça imediatamente a paz entre vós. No restante, que Deus, que tudo enxerga, Senhor dos Espíritos, dono de toda a carne e que escolheu o Senhor Jesus Cristo e a nós por ele, conceda a toda alma que tiver invocado o seu nome magnífico e santo, fé, temor, paz, paciência, generosidade, continência, pureza e prudência, para agradar ao seu nome pelo sumo sacerdote e nosso chefe, Jesus Cristo, pelo qual lhe seja rendida glória, majestade, poder e honra, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Aos nossos enviados, Cláudio e Febo e Valério Bito,
junto com Fortunato, enviai-os rapidamente de volta na paz e com alegria, para que logo nos tragam notícias sobre a harmonia e paz pela qual tanto rezamos e suplicamos, e assim, mais depressa, nos alegremos da boa ordem entre vós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todos os eleitos de Deus, através dele por toda a parte. Por Jesus seja dada a Deus glória, honra, poder e majestade, o trono eterno, desde todos os séculos e para todos os séculos dos séculos. Amém.